Já pensou em um seletor CSS que permite verificar se um elemento existe dentro de um seletor Py? Até então, isso era impossível, mas com a chegada do pseudo-seletor res, o CSS ficou muito mais poderoso. Vem conhecer esse seletor Py que a comunidade já espera há muito tempo e ver como funciona na prática o res. O grande problema que res vem para solucionar é o seguinte. Vamos começar com um exemplo bem simplesinho para você começar a entender. Vamos criar um link simples aqui, um elemento A com um label qualquer dentro, link, e logo abaixo um outro elemento bem semelhante, mas com uma diferença. Ele vai ter uma imagem também. Aqui no seletor, a gente vai usar a pseudoclasse res, e aí vai ficar a res, e aí, entre parênteses, essa é a sintaxe, vai ter img. Caso isso aconteça, a gente vai colocar um outline só para dar um destaque. Então, veja o que aconteceu. O segundo link, que tenha uma imagem, ficou com esse outline em vermelho. Perceba que a estilização não é na imagem, mas no link em si. Caso o link contenha um elemento filho que seja uma imagem, a estilização entra em ação. Se a gente parar para pensar, é como usar lógica no CSS. É como se a gente usasse um if de linguagem de programação. Se um elemento x contiver um elemento y, algo acontece. Um outro exemplo. Suponha que seja necessário trocar o estilo de um elemento label com o checkbox associado. Então, trata-se de um formulário e dentro dele a gente vai ter um input do tipo checkbox. Logo após, seu elemento irmão vai ser um label. E aqui vamos especificar direitinho o que acontece. Ative para ficar vermelho. O CSS, a gente vai colocar aqui o elemento do tipo checkbox. Quando ele for checado, né, checked, o label que o sucede vai ter a cor vermelha. Isso aqui é uma técnica bem conhecida em CSS, tá legal? Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do texto, só para ficar mais evidente. E aí está. Quando o checkbox está checado, o label fica vermelho. Mas perceba que é praticamente obrigatório que a estrutura HTML seja assim para chegar nesse resultado. Se o label envolver o input, o que aliás é recomendado, até então não seria possível fazer essa estilização sem o uso de JavaScript para manipular classes. Então aqui no HTML vamos fazer essa troca, vamos fazer o label ser um wrapper aqui do input e do texto, e aqui no CSS a gente vai criar uma classe, né? O label que contiver a classe checked vai ficar vermelho. Agora a gente vai precisar de um pouquinho de JavaScript, que vai pegar como seletor aquele input do tipo checkbox e vai colocar um listener nele. Quando ele mudar, a gente vai trocar também, vai fazer um toggle de uma classe chamada checked, que é justamente a que a gente criou ali associada ao label. E aí vai dar esse resultado que a gente viu aí agora há pouco. Quando o input tiver checked, vai ficar vermelho, quando não tiver, não vai. Com o res, isso agora é possível com o CSS puro. A gente vai colocar no seletor aqui o label com res, e aí dentro a gente vai colocar um input do tipo checkbox que está checked. Caso isso aconteça, a cor vai ser vermelha. E aí, como a gente pode ver aqui no resultado, o checked ativo fica vermelha, desativo a cor normal. A palavra res significa tem. A gente está checando se o label tem um checkbox que está ativado. Dá para fazer determinadas combinações também, por exemplo, com not. Ou seja, verificando se o label não tem um checkbox ativado. E aí vai ficar diferente ali, né? Caso não esteja ativado, ele vai ficar com uma cor, ou seja lá o que você queira colocar aí na estilização no seu CSS. CSS, além do senso comum, é nosso curso exclusivo que vai te ensinar a alcançar níveis mais avançados e maduros dentro da carreira front-end. Em breve abriremos uma nova turma. Então, se você quer também passar por esse aprimoramento profissional, cadastre seu e-mail no link que está aqui na descrição do vídeo e logo você vai ser avisado quando abrirmos uma nova turma. O apelido Seletor Py é interessante para começar a entender REST, mas ele é muito mais do que isso. Ele vai muito além de checar se um elemento Py contém um elemento filho. Por exemplo, ele pode verificar a relação entre elementos. Nesse exemplo, aqui no HTML, primeiro a gente vai ter um elemento figure e dentro dele um img.
E aí vai ter as propriedades, os atributos aí relacionados ao IMG. Logo abaixo, a gente vai colocar outro figure e esse, por sua vez, vai ter um fee caption, quer dizer, uma legenda ali para a imagem. Então a diferença entre eles é a presença desse elemento fee caption, tá legal? Aí no nosso CSS, a gente vai verificar se o figure tem fee caption. E aí a gente vai estilizar a imagem que está ali dentro. Nesse caso, vamos colocar um outline aqui, só para você ver aqui com bastante evidência o que está acontecendo. Dá até para a gente separar um pouquinho aqui o texto da imagem com margem bottom. E olha que sensacional, com apenas uma linha de código, a gente verificou se figure tem um fee caption e, caso realmente tenha, a gente está estilizando a imagem. A gente verificou um elemento e estilizou outro. Olha o poder de res. Vamos ver mais um exemplo que mostra que res é mais que um seletor pai. Dentro de um H1, vamos colocar aqui algum texto e depois disso colocar um parágrafo também, somente com um exemplo aí, um lorem ipsum mesmo. Logo após, mais um título, poderia ser um H2, H3, aqui é só um exemplo mesmo, tá? E aí vamos colocar depois desse título uma lista não ordenada com alguns itens. Então temos aí um título com um parágrafo depois, mais um título com uma lista. E aí aqui no CSS a gente vai fazer o seguinte, um H1 que tenha um irmão adjacente parágrafo. E aí a gente vai colocar o color dele como red. Então perceba que ele não está verificando um elemento filho, ele está verificando a relação entre elementos. A gente pode trocar aqui, por exemplo, para saber se ele tem um irmão adjacente, o L. E aí ele troca ali. Como a gente já tinha visto agora há pouquinho, tem como combinar isso também. Então se a gente colocar um not, por exemplo, ele não tem um irmão adjacente, o L. E aí a gente pode colocar aqui um outro título com um outro elemento qualquer, que ele só vai estilizar aqueles que não são irmãos adjacentes de H1. Ou seja, o primeiro e o terceiro ficarão estilizados. Atenção a duas características de res bastante importantes que você deve saber. Res trabalha com o conceito de lista de perdão, quer dizer, se algum seletor ali listado for inválido, ele não invalida toda a expressão, somente aquele que é inválido. Segunda, a especificidade total de res é a do seu argumento mais específico. Nesse exemplo, a maioria pensaria que a cor aplicada seria verde, já que o seletor que vem depois, em geral, vence a guerra de especificidade para o mesmo elemento. Entretanto, pelo que acabamos de explicar, a especificidade geral do azul vai ser maior, já que ele tem um ID na lista de seletores. Olha que incríveis esses exemplos que o Ahmad Shadid fez. Aqui temos um elemento select, que quando uma opção other é selecionada, um novo campo se abre para a gente colocar aqui outras opções. Caso não seja esse campo, ele não aparece. Isso tudo é feito com CSS puro através de res. Veja só que incrível! A gente tem aqui esse box, né? Que é esse elemento que está aqui, e ele vai usar o res para verificar o seguinte: o option que tem o valor other está checado? Se sim, o other field vai ter um display block. E é exatamente o que acontece. Esse other aqui estando checado, abre o novo campo que vai estar com display block ao invés de display none. Esse outro exemplo aqui também é fenomenal. Veja que tem um seletor de temas aqui, e se a gente troca o que está nesse select, todo o tema do site é trocado desse roxinho para o azul, né? E ele faz isso também com o res. Aqui no root ele especifica algumas variáveis. Caso seja um HTML que tenha a opção com valor bluish checada, ele troca para outros sets de valores para essas variáveis. Com isso, a gente tem um seletor de tema bem fácil com CSS puro usando o res. No momento da publicação desse vídeo, o suporte ainda está bem incipiente, mas daqui a pouquinho, res já vai fazer parte do nosso dia a dia com CSS. Aliás, se você quiser brincar e testar algumas possibilidades, pode fazer isso ativando a flag de recursos experimentais no Chrome. E no seu código, já se preparar para o futuro através da diretiva @supports. Inclusive, temos um vídeo a respeito, está aparecendo no card aí agora. Para seletores ainda mais poderosos, é possível combinar res com is e where. Assiste esse vídeo para saber mais sobre essas duas novíssimas pseudoclasses de CSS, caso você ainda não saiba do que eu estou falando. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web.
Valeu!